Você que é casado ou casada, ou mora com um parceiro ou uma parceira, como você divide o trabalho doméstico na sua casa? Você tem uma divisão que você considera justa? E como você conversa sobre isso? Você já parou para pensar como o trabalho doméstico impacta no dia a dia de vocês? Oi, gente, meu nome é Renata. Nesse canal eu falo sobre relacionamentos, psicologia e cultura. Então, se você curte esses assuntos, segue o canal, se inscreve no canal e não deixe de acompanhar o vídeo até o final. Hoje eu quero falar sobre um livro que eu amo, que é esse livro que chama The Second Shift, tá? Em português seria O Segundo Turno. Esse livro foi escrito por uma pesquisadora americana chamada Arlie Hochschild. E você já deve conhecer o trabalho dela, mesmo sem conhecer o nome, porque foi ela que cunhou o termo trabalho emocional. Já ouviu falar nesse termo, trabalho emocional? Esse termo tem sido muito utilizado como sinônimo de trabalho doméstico, mas esse não é a intenção original do termo. Trabalho emocional sofreu um que a gente chama de concept creep, que é um conceito que vai sendo modificado ao longo do tempo com o uso e de a pouco ele vai perdendo um pouco a noção do que era o seu conceito original. O conceito do trabalho emocional, ele surgiu no livro chamado The Managed Heart, que seria o coração gerenciado. E ele serve para indicar o trabalho que profissionais das áreas, principalmente das áreas de serviço, precisam fazer com as suas emoções, para conciliar suas emoções, para adequar as emoções que eles sentem no trabalho com o que é esperado desse atendimento ao público que eles fazem. Então, um exemplo muito clássico é dos comissários e comissárias de bordo, que eles têm que atender aqueles passageiros no avião, sempre sorrindo, sempre com muita presteza. E muitas vezes num avião a gente sabe que acontecem situações de muito estresse. Às vezes você tem uma turbulência, as pessoas ficam nervosas, ou acontece qualquer tipo de transtorno. Às vezes tem um problema no embarque, às vezes a pessoa tem um problema com a bagagem e os passageiros descontam isso em cima dos comissários de bordo muitas vezes. E essa pessoa que está prestando esse serviço, ela precisa gerenciar suas emoções ali para poder, muitas vezes mascarar o que ela está sentindo para poder atender muito bem a pessoa. Então, o trabalho emocional, ele vem desse conceito, só que ele acabou sendo apropriado. Inclusive, tem uma entrevista muito legal da Hochschild na revista The Atlantic, que ela fala um pouco sobre essa mudança de conceito, como esse conceito de trabalho emocional, ele foi sendo apropriado para significar trabalho doméstico. Por quê? Porque muitas vezes a mulher acaba fazendo esse trabalho e ela faz de uma forma que também leva em conta as emoções. Ela tem que gerenciar suas próprias emoções, as emoções da família e fazer um trabalho de administração do lar. Mas nesse livro aqui, a nossa querida autora, ela explica como o trabalho doméstico, ele não é trabalho emocional, ele é trabalho. Mas o que acontece? Muitas vezes ele não é reconhecido, ele não é valorizado. Então, como foi escrito o livro The Second Shift? Ele foi escrito em cima de uma pesquisa de 8 anos, em que a autora acompanhou diversas famílias, ela ia na casa das pessoas, convivia com as pessoas na hora do jantar, na hora que eles estavam botando os filhos para dormir, e em diversos outros momentos do dia a dia. E ela também fez entrevista com essas pessoas, e o que ela pôde perceber é que muitas vezes o que as pessoas falam na entrevista é diferente do dia a dia que elas vivem na prática. Então a gente percebe a importância e o poder da narrativa das pessoas. As pessoas criam narrativas e criam mitos para muitas vezes adequar o que elas esperam, as expectativas que elas têm da vida com a vida que elas levam no dia a dia, na prática. Esse livro foi publicado em 1989. Eu tenho aqui uma versão revisada de 2012, que foi atualizada com pesquisas recentes para comparar o que eles descobriram na década de 80 com o que existe de mais atual. E aí a gente percebe que muita coisa continua igual. Então, os pontos principais do livro que eu quero trazer é a dissimulação cultural, as estratégias de gênero, os mitos familiares e os homens em conflito. Esses são os 4 tópicos que eu vou trazer aqui no vídeo em relação a esse livro. Então, vamos para o primeiro item, a dissimulação cultural. Você já deve ter ouvido falar no mito da supermãe ou do superpai, aquela mulher que trabalha, vai super bem no trabalho, chega em casa, arruma a casa, dá conta dos filhos, ela dá conta de tudo, é a supermãe, não falha nada. E o homem também, o superpai, que tem um super emprego, chega em casa, dá conta da casa, ajuda com os filhos, que a gente ainda vê o homem muito com essa posição de ajudante da mulher. Mas enfim, é o superpai, o supermulher e o super-homem. O que esses mitos culturais trazem pra gente?
Eles trazem a ideia que deveria ser fácil conciliar um trabalho de tempo integral com filhos e família. E eles mascaram muitas vezes as dificuldades que as famílias têm em conciliar tudo. E as dificuldades, o sofrimento que muita gente passa por não dar conta das coisas da forma como sente que deveria ser obrigado a dar conta. Então, qual é o problema dessas representações culturais no ponto de vista da nossa autora? O problema é que essas representações elas mascaram as reais dificuldades que homens e mulheres têm de conciliar trabalho e casa e família. E é por isso que ela chama de dissimulação cultural, porque é uma fantasia da supermulher e do super-homem que dão conta de tudo como se fosse fácil, e a gente sabe que não é nada fácil. E agora entra as estratégias de gênero, que são estratégias que homens e mulheres encontram para conciliar essa figura mítica cultural da supermãe e do superpai com a realidade que eles vivem. Então, quando a gente fala em estratégia de gênero nesse conceito, é um termo que a autora usa para explicar as ideologias de papéis de gênero que as pessoas formam em matrimônio. E ela identificou 3. Ela identificou o tradicional, o transicional e o igualitário. Os casais tradicionais, como o próprio nome já indica, são casais que esperam que a mulher tenha uma identificação muito maior com a vida dela em casa do que com o trabalho. E as mulheres que adotam essa estratégia de gênero tradicional, ou elas são dona de casas, ou elas gostariam de ser dona de casa se a condição financeira permitisse. Então, nessa configuração tradicional, a mulher pega o trabalho de casa para ela, porque ela acredita que esse é o papel dela. Inclusive, no livro, tem casais que o homem trabalha, a mulher trabalha, mas a mulher chega em casa e faz tudo. Porque é esse estratégia de gênero que ela conseguiu criar para si, que é assim que funciona no dia a dia para ela. Os casais igualitários, eles acreditam em compartilhar os interesses um do outro, e os dois querem se dedicar às suas carreiras, mas os dois também têm um interesse conjunto na vida familiar. Então, eles conseguem encontrar um trabalho entre suas carreiras e a vida familiar, dividindo as coisas igualitariamente. É uma minoria dos casais que participaram do estudo, mas são casais que a pesquisadora encontrou no dia a dia e encontrou divisões de trabalho doméstico verdadeiramente igualitárias. Em seguida, vem os casais que a autora chamou de transicionais. Por que transicionais? Porque eles estão na transição entre o modelo tradicional e o modelo igualitário. E a maioria dos casais que ela encontrou na pesquisa acabam caindo nesse modelo. É um modelo que a mulher, em geral, ela gostaria de ter a ajuda do marido, gostaria que o marido participasse mais, mas ao mesmo tempo ela ainda vê a dinâmica do casal com um olhar um pouco mais tradicional. Ela tem um pezinho mais no tradicional, então ela acaba assumindo para si as tarefas domésticas, a maioria, se não todas, porque ela não consegue ainda quebrar essa barreira para chegar no igualitarismo. Então, muitas vezes é uma mulher que trabalha fora, gosta de trabalhar fora, não trabalha fora só por uma questão financeira, trabalha por vocação, por gosto, mas ela pega uma carga muito pesada em casa de trabalhos domésticos porque ela não consegue chegar nessa igualdade com o seu marido, apesar de querer. E aí entram os mitos familiares, que são mitos que o casal cria junto para manter uma narrativa de justiça na divisão das tarefas, mesmo que na prática não seja justa. Então, as pessoas meio que se iludem de que estão dividindo as tarefas da casa de uma forma justa, apesar de na prática não ser. E por que essa ilusão é importante? Porque essa ilusão acaba mantendo o casamento de pé. Porque se você sente que você está num relacionamento injusto, você é mais provável que você não queira mais esse relacionamento. Então, tem um exemplo muito marcante no livro de um casal que divide as tarefas de casa entre o andar de cima e o andar de baixo. Essa é a divisão deles. A mulher é responsável pelo andar de cima, o homem é responsável pelo andar de baixo. E o que é o andar de cima? É a cozinha, cozinhar, limpar a cozinha, limpar banheiro, cuidar do filho, que fica no andar de cima, lavar a roupa. E o que é o andar de baixo? O andar de baixo é a garagem, é cuidar do carro, levar o carro para manutenção, cortar a grama da casa e levar o cachorro para passear. E assim, não importa o fato de que a máquina de lavar da casa, ela fica na garagem. Então a mulher sobe e desce a escada levando a roupa para lavar, no andar de baixo, mas lavar a roupa para ela é uma tarefa de andar de cima. Então eles acreditam que
nós estamos dividindo igualmente. Cada um pega metade do trabalho, cada um pega o andar de cima, o outro pega o andar de baixo. Só que quando você lista as tarefas, você começa a ver que o andar de cima tem muito mais tarefas. O andar de cima tem muito mais tarefas cotidianas e repetidas. Cozinhar é todo dia, limpar, lavar a louça é todo dia, limpar o banheiro é praticamente todo dia. E levar o carro para manutenção é uma vez a cada 6 meses. E aí o que acontece com esse casal? É um casal que a mulher pede muito que o marido colabore mais, não consegue essa colaboração, e ela acaba reduzindo a carga horária de trabalho dela. Ela gosta do trabalho dela, mas ela reduz a carga horária de 8 horas para 6 horas, para poder se dedicar mais à casa e cumprir as lacunas que ela não consegue que o marido cumpra. Mas assim, na verdade, o que ela gostaria? Ela não gostaria de trabalhar menos horas fora. Ela gostaria que o marido contribuísse. E o que acontece também? Ela acaba se focando muito no filho, perde interesse em sexo, e o casal fica num relacionamento que assim, não é satisfatório para nenhum dos dois. E aí a gente percebe que esse resultado da mulher desistir de pedir para o marido contribuir é recorrente no livro. Isso reflete uma estratégia de gênero masculina que é a da weaponized incompetence, que é um pouquinho difícil de traduzir, mas seria assim, a incompetência como arma, né? É quando o homem se esquece de fazer uma coisa, quando ele faz mal feito várias vezes, repetidas vezes, para a mulher dizer, tá bom, você não dá conta, então deixa que eu faço. E um exemplo dessa situação é o casal que decide alternar os dias que cada um faz a janta. Então, na segunda-feira, a mulher faz a janta. Na terça, o marido esquece. Na quarta-feira, a mulher faz a janta. Na quinta, o marido até lembra, mas na hora que ele vai fazer a comida, ele não tem todos os ingredientes, porque ele se esqueceu de ir ao mercado com antecedência. Então, ele não consegue fazer a receita que ele queria fazer. Na sexta, a mulher faz a janta. No sábado, o marido esquece de novo. E assim vai durante um mês, até que a mulher cansa e fala, tá, então deixa que eu faço. Porque eu sempre lembro de ir ao mercado comprar tudo que eu preciso, e aí a gente não fica sem janta, deixa comigo. Então, é uma estratégia que às vezes o homem não tem nem consciência que ele tá fazendo. Ele faz automático mesmo, e que quando ele se dá conta, ele se livrou de uma tarefa porque ele nem tentou muitas vezes fazer bem feito, porque sabe que se ele fizer mal feito, a mulher vai atrás de cumprir aquele buraco que ele deixou. E isso foi uma coisa que a Rothschild percebeu na pesquisa dela, é que os homens têm tendência ou a se recusar a fazer o trabalho doméstico, ou a pegar tarefas que são mais tranquilas, mais prazerosas e sem tanta rotina, sem tanta repetição rotineira. Então, enquanto a mulher faz o jantar toda noite, o homem fica responsável por trocar o óleo do carro. O óleo do carro você troca uma vez a cada 6 meses. O jantar tem que ser feito toda noite. Então, o homem tem tendência a pegar essas tarefas que não são repetitivas diárias e que ele pode deixar para fazer depois quando ele tem tempo ou quando ele tá afim. E a mulher pega tarefas que ela não pode deixar de fazer. Se ela deixar de fazer, a família muitas vezes não come ou não tem o que vestir, ou enfim, né, as coisas não andam. Mas agora vamos ao último item que eu queria destacar do livro, sobre os homens em conflito e o papel dos pais. A Rothschild fala que a ideia de que os homens que trabalham e que são pais participativos, a ideia de que esses homens não sentem nenhuma forma de conflito é absurda. Ela percebeu na pesquisa dela que muitos homens sentem um conflito muito grande e sentem, assim, perdendo muita coisa quando eles precisam, às vezes, trabalhar e acabam deixando de participar de algo na vida dos filhos. Existe essa conexão e existe esse senso de responsabilidade. E ela comenta sobre como o envolvimento dos pais é fundamental no sucesso dos filhos. Ela cita uma pesquisa que identificou que o sucesso acadêmico de uma criança é muito mais ligado à participação ativa do pai do que se a mãe trabalha fora ou se a mãe é dona de casa. Então, essa pesquisa identificou que o fato da mãe ser dona de casa, estar sempre em casa, ou a mãe trabalhar fora, faz menos diferença no sucesso acadêmico do filho do que se o pai é participativo ou não. Por quê? Porque a gente sabe que a mãe que trabalha fora, ela vai fazer de tudo para compensar, digamos assim, essa falta no dia a dia da criança. Ela vai ser uma mãe envolvida. Então, a mãe que fica em casa com o filho e a mãe que trabalha fora, ela é uma mãe envolvida. É muito difícil uma mulher, independente dessas duas situações que ela se coloca, ela não ser uma mãe envolvida. Agora, o pai ser envolvido
é uma coisa que não é tão garantida. Então, existem pais que são envolvidos e existem pais que não são. Então, a diferença maior acaba sendo se o pai se envolve ou não, porque o envolvimento da mãe é praticamente garantido. O que mudou desde que esse livro foi escrito até agora? Algumas coisas mudaram, mas a mudança ainda está um pouco mais devagar do que a gente imagina. Esse livro identificou que as mulheres que trabalham fora fazem o equivalente a 4 semanas de trabalho doméstico por ano, a mais do que os homens. Então, a diferença entre o trabalho doméstico da mulher para o homem era de 4 semanas. Agora, essa diferença é de 2 semanas. Então, o trabalho que a mulher faz em casa, além do seu trabalho profissional, ele foi dividido praticamente pela metade. E os homens estão mais envolvidos no trabalho doméstico e mais envolvidos com os filhos. Mas, como algumas pesquisas identificaram, principalmente durante a pandemia da Covid-19, que ficou todo mundo trancado em casa, os homens, ficando trancados em casa com suas famílias, perceberam muitas necessidades da família que eles não percebiam antes e passaram a contribuir mais. Mas ainda contribuindo com tarefas, digamos assim, mais tranquilas, principalmente em relação aos filhos. Então, os homens acabam passando mais tempo brincando com os filhos e ajudando os filhos a estudar, e as mulheres passam mais tempo cobrando que a criança vá escovar os dentes, que a criança tome banho, garantindo que a criança está comendo na hora certa, que a criança está indo dormir na hora certa, cuidando de criança doente, quando a criança está doente, espirrando, com febre, muito mais chances a mulher cuidar do que o homem. E qual é a reflexão que fica de tudo isso? Bom, primeiro, a importância e a necessidade do diálogo entre um casal. Porque se você não consegue conversar e não consegue combinar quais são as suas expectativas, você pode acabar caindo num relacionamento em que você está vivendo uma situação de injustiça e criando um mito de casal para acobertar essa sensação de injustiça. Então, diálogo, equilibrar expectativas, combinar as coisas e também saber que se duas pessoas moram juntas e são adultas, as duas são responsáveis por aquele ambiente. E você também, às vezes, fazer uma gentileza para outra pessoa. Você pode achar num determinado momento que não é justo que você tenha que fazer a janta, mas às vezes você pode fazer por um ato de gentileza. E você também pode começar, se você não contribui tanto com a casa, começar a prestar mais atenção no que a outra pessoa faz e tentar prestar atenção se ela não está sobrecarregada. Porque, assim, o principal ponto que levou o conceito de trabalho emocional a ser aplicado ao trabalho doméstico é esse cansaço mental que muitas mulheres se encontram de estar sempre planejando tudo e sempre ser a administradora do lar. Então, a mulher está sempre pensando assim, nossa, o que está faltando na geladeira? O que eu preciso comprar? Será se meu filho precisa cortar a unha? Eu vou ali ver se a unha do pé do meu filho não está muito comprida. Será que ele tá precisando de tênis? Ixi, a roupa ali não tá legal, tá muito apertada, tem que fazer compra, tem que marcar médico. E aí fica administrando tudo isso e é um cansaço mental muito grande. É como se fosse, né, aquela janelinha do navegador que tem um monte de abas, todas abertas ao mesmo tempo. A cabeça da mulher muitas vezes fica assim. Então, às vezes, procurar relaxar, procurar fechar algumas dessas abas. E se você, homem, às vezes não observa esse tipo de coisa, procura dar uma observada, procura ver, assim, o que você pode tomar como sua responsabilidade, né? Às vezes, marcar a sua própria consulta médica, quanta mulher não marca médico para o marido, gente? Por que o homem não pode marcar o médico se é para ele? Ou então observar se o seu filho precisa ir pro pediatra. Ele vai pro pediatra todo ano? Já marcou o pediatra esse ano? Já marcou o dentista esse ano? Observa. Então, combinar as coisas, conversar, falar sobre expectativas e ser proativo, né? Então, para fechar sobre esse livro, o que eu queria trazer são justamente esses pontos. O ponto de que trabalho emocional e trabalho doméstico não são a mesma coisa, apesar de ter trabalho emocional dentro do trabalho doméstico. O ponto das estratégias de gênero e dos mitos familiares, que eu acho que é uma coisa muito importante para a gente estar sempre ligado. E o ponto de como as coisas estão progredindo, né? Talvez não tão rápidas como a gente queria, a gente talvez desejasse já uma paridade de gênero dentro, né, das esferas domésticas e não chegamos lá ainda, mas também entender os avanços que a gente teve até agora e entender que nada pode ser resolvido sem diálogo. Você não vai conseguir melhorar
o seu relacionamento e ter um relacionamento mais igualitário se você não conseguir conversar sobre essas coisas. Mas eu acho que é isso, eu acho que os pontos importantes foram tratados. Se você tem algum comentário, alguma dúvida, escreve aqui, dá um like, me conta se você já conhecia esses conceitos. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.